Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom, né? Conseguimos nos encontrar. Estamos aqui ao vivo, conforme prometido, 8h30 da noite, 20h30, e nós temos aqui algumas informações, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Muito boa noite. Nós vamos falar sobre a avaliação psicopedagógica do aluno com TEA, com transtorno do espectro autista, tá certo? E esse encontro, né, é um aquecimento para um congresso de extrema importância que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de setembro, no feriadão, tá? Vai ser o segundo congresso internacional de neurociências e aprendizagem da infância e adolescência, com uma atuação multidisciplinar. E aí, no finalzinho, eu vou falar um pouco mais sobre esse congresso, com os eixos temáticos, sobre tudo que vai ter nesse encontro. E aí, nós vamos começar hoje a nos preparar para o congresso, porque ele é tão importante, tem tantos temas tão importantes, que nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter muito o que estudar por lá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, como os temas são muito extensos, a gente resolveu começar antes. E hoje nós teremos a nossa aula sobre avaliação psicopedagógica do aluno com TEA. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar, tá certo? A tela com vocês, para a gente poder acompanhar, né, aqui o trabalho, tá bom? Eu vou partilhar a tela para a gente poder, porque vocês vejam os slides e eu possa também ver os comentários de vocês, as perguntas que surgirem, tá ok? Vamos lá, então. Aqui. Vamos lá. Só um minutinho, que eu estou colocando aqui o slide para que vocês vejam a aula, tá? Nós estamos com algumas pessoas online, vamos deixar também o pessoal chegar, né? E aí, aqui, pronto. Muito bem, muito bem. Ok. E esse daqui é a nossa aula, tá bom? É o que a gente vai estudar hoje. Não vão me ver mais, né? Vocês só vão ter contato agora com o PowerPoint sobre a nossa aula, combinado? E aí nós vamos nos falando, ok? Só um minutinho, então. Vamos lá, que ainda não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo para a gente poder partilhar a tela. Ter para vocês. Acho que agora vai. Vocês vão começar a observar aí o nosso PowerPoint. Ok? Tá aparecendo, Valéria? Tá todo mundo me vendo? Todo mundo que está vendo, tá dando para ver? Eu vou abrir aqui a nossa aula. Tá dando para ver? Tá compartilhado. Ótimo, maravilha. Maravilha, maravilha. Ótimo. Então agora podemos começar, certo? Podemos começar. Equipe técnica, tudo certo? Podemos começar?
Os participantes estão conseguindo entrar? Maravilha, que bom, muito bom, então. Então, eu vou deixar, tá certo? A equipe técnica está me apoiando aqui, né, nessa ferramenta, para a gente poder ter esse encontro maravilhoso que antecede, né, o Break Connection Family, que vai falar sobre os diversos olhares para o mesmo cérebro. É um congresso internacional de famílias, educadores, crianças. É um congresso extremamente inovador. É o segundo já congresso internacional que vai acontecer em BH nos dias 7, 8 e 9. E aí nós vamos fazer esse aquecimento, que são muitos temas e muitos assuntos importantes para estudar. Então, precisamos realmente começar antes, tá certo, gente? E olha só o que nós preparamos para vocês. Vamos lá. Olha, o tema de hoje é a avaliação psicopedagógica do aluno com TEA, transtorno do espectro autista. Bom, eu sou a professora Deise Serra, eu sou doutora em psicologia pela PUC do Rio, mestre em educação inclusiva, psicopedagoga especializada em TEA. Escolhi me especializar em autismo, né? E aí nós separamos para vocês, nesse encontro de hoje, reservamos o seguinte, olha, sobre o que nós vamos conversar. Quais serão os temas abordados hoje? Bom, a avaliação psicopedagógica de um aluno que tem autismo é um oceano de estudos. Então, se vocês pararem para pensar, né, que hoje nós temos em média, 80 artigos científicos entrando em revistas sérias, revistas renomadas por dia sobre o autismo, é muita coisa. Então, não falta o que estudar, não falta o que ler a respeito do tema. Então, nós tivemos que selecionar algumas coisas para o dia de hoje. E aí nós vamos falar o seguinte, olha, por que a psicopedagogia? Porque o nome da nossa aula é esse, né? Avaliação psicopedagógica do aluno com TEA. Falarmos sobre técnicas de avaliação psicopedagógica através de tarefas, tá certo? Como é que a gente pode fazer essa avaliação psicopedagógica através das tarefas que nós oferecemos para eles? Eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Por que é importante avaliar, né? Por que é importante avaliar? O que a gente avalia, né? O que a gente escolhe para avaliar? E aí, com toda certeza, nós vamos hoje nos ater a alguns tópicos, porque, como eu disse, é muita coisa que a gente pode avaliar. Por que avaliar? E quais são as possíveis interferências entre esses tópicos que nós avaliamos e as intervenções? Então, vamos lá? Eu estou muito animada, espero que vocês também, porque nós temos muita coisa para tratar aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Por que avaliação psicopedagógica? Gente, a avaliação psicopedagógica da criança com TEA, do aluno com TEA, ela passa a fazer parte da vida desse aluno a partir do momento em que o autista vai para a escola, né? Enquanto ele não frequentava uma escola, especialmente uma escola regular, uma escola inclusiva, não tinha por que passar por uma avaliação psicopedagógica. Mas faz todo sentido quando nós começamos a pensar que uma criança com autismo, ela é capaz de aprender. E se ela é capaz de aprender, então eu tenho que saber de qual ponto eu vou começar, certo? Todos nós que trabalhamos com autismo sabemos que normalmente o trabalho ele é interdisciplinar ou multidisciplinar. O ideal é que seja interdisciplinar e que a equipe tenha uma interação, não é isso? E a psicopedagogia, ela integra realmente os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, psicomotores, como esses autores que são aí da fonte, né, da origem da psicopedagogia, eles nos colocam, tá certo? Então, a psicopedagogia ela não substitui nenhuma área de intervenção quando o assunto é autismo. Nós temos a fonoaudiologia, que vai continuar tratando do desenvolvimento da linguagem como um todo, a psicologia, que vai abordar o comportamento, e a psicopedagogia, ela vai se preocupar, e ela é indispensável na atuação
de crianças, com crianças que têm TEA, porque ela vai cuidar especificamente do processo de aprendizagem. E nós acreditamos, nós psicopedagogos acreditamos, que não existe desenvolvimento se não houver aprendizagem. Por isso que é tão importante que uma criança com autismo frequente uma escola e que passe por uma avaliação psicopedagógica antes, tá certo? É bastante importante que um aluno com TEA frequente a psicopedagogia, que ele tenha esse suporte. Então, aqui ficam algumas dicas de leituras para vocês já iniciarem nesse oceano de leituras, tá bom? Bom, eu disse também, lá na apresentação do nosso encontro, que a avaliação que eu vou iniciar hoje, porque a avaliação ela é muito extensa, e hoje eu falaria sobre avaliação psicopedagógica por meio de tarefas. Por que tarefas? Por que eu fiz questão de frisar que seria por meio de tarefas? Porque existem muitos caminhos para nós avaliarmos uma criança que tem TEA ou um adolescente, né? Um aluno, vou falar um aluno que aí vocês já vão entender que pode ser da educação infantil até a universidade, tá bom? Bom, nós temos escalas, né? E as escalas, elas servem para mensurar e às vezes até para avaliar, para diagnosticar, no caso da tarefa do médico. Então, aí nós temos as escalas específicas para o diagnóstico do autismo, para verificar o grau do autismo. Nós temos testes padronizados, que são pertencentes a algumas áreas específicas da psicologia, da fonoaudiologia. A psicopedagogia também já tem testes padronizados, mas aí cada um na sua área vai aplicar os testes indicados. Mas nós também podemos fazer as avaliações por atividades e por tarefas. Então, todo esse conjunto de instrumentos, eles constituem uma avaliação psicopedagógica da criança com TEA. E para hoje, eu escolhi falar sobre tarefas. Quais seriam essas diferenças? Né? Uma passagem rápida para vocês entenderem e eu situar quem está me assistindo. Bom, os testes padronizados são aqueles que vão resultar em índices fechados, em resultados numéricos, em avaliações quantitativas e qualitativas sobre o perfil daquele sujeito. Então, por exemplo, né, o PEP-3, ele é um teste padronizado, é uma avaliação padronizada e que tem que ter formação para poder aplicar. O VISC-4, só os psicólogos podem aplicar. Né? Uma avaliação neuropsicológica é feita de testes padronizados, tá certo? O que seriam atividades que também nos servem para dar um perfil sobre a avaliação desse sujeito que tem TEA? A atividade, ela é imediata e, na verdade, o que eu desejo quando eu aplico uma atividade é a resposta imediata daquele sujeito. Né? Então, por exemplo, se eu quero que ele utilize cores numa tarefa, eu quero saber imediatamente se ele sabe ou não sabe executar o que eu estou pedindo. Então, se ele sabe cores, ele vai me demonstrar através de uma atividade. Se ele não sabe cores, vendo rapidamente. Se ele sabe somar, subtrair, se ele sabe desenhar, isso é atividade. E a tarefa é algo mais sofisticado do que atividade, porque quando você lança uma tarefa para um sujeito típico ou com TEA, você quer que ele demonstre não só um imediatismo no seu saber, mas nós queremos saber se ele consegue planejar a tarefa, se ele consegue escolher os elementos adequados, os materiais adequados para executar a tarefa, se ele tem a função executiva, se ele consegue chegar até o final, se ele tem um comportamento adequado para poder executar a tarefa. Então, a tarefa ela é muito mais sofisticada que uma atividade. E, às vezes, nós usamos como sinônimos de uma forma equivocada, né? Tem uma tarefa de casa. Não, tem uma atividade de casa. A avaliação por tarefa requer algumas habilidades que a criança precisa ter, tá bom? Então, entendida essa diferença, em função do tempo que nós temos para o dia de hoje, nós vamos nos ater a algumas tarefas.
tá certo? Então, cada técnica dessa tem o seu lugar e o seu momento, né? O momento de você usar uma atividade, um teste padronizado e uma tarefa vai depender em que passo da avaliação psicopedagógica você está. Tudo bem? Então, continuando, nós vamos pensar no seguinte, olha, o que é importante avaliar? Uma avaliação psicopedagógica, o que não pode faltar? Selecionei alguns pontos para conversar com vocês também, tá certo? E aí eu já vou fazendo contraponto, né, do papel da psicopedagogia nessas áreas e de outras áreas também. Então, vejam só, nós psicopedagogos acreditamos, e eu acredito que vocês também concordam com isso, que antes da aprendizagem vem o comportamento, não é? Como é que eu posso pensar em alfabetizar uma criança que não consegue permanecer numa sala de aula? Será que isso é possível? Como é que eu posso pensar em ensinar matemática ou ciências e sociedade para uma criança que se autoagride dentro da sala de aula? Então, antes eu tenho que cuidar desse comportamento para depois pensar na aprendizagem sistemática. Vocês estão de acordo com isso? Muito bem. Mas quando este comportamento envolver habilidades sociais, agressividade, questões mais sérias, aí eu já estou falando de uma intervenção psicológica, porque trabalhar habilidade social é do campo da psicologia, né? Mas quando eu falo de comportamento acadêmico, comportamento pré-acadêmico, comportamento na sala de aula, no ambiente educacional, tem uma relação direta com o trabalho do psicopedagogo. Então, ele consegue ficar sentado, ele consegue permanecer numa sala de aula, ele consegue dividir as tarefas, né? Dividir material. Então, como é que é o comportamento dele no contexto da interação social? Eu tenho que avaliar e descrever, tá certo? Então, o que ele tem de comportamento que pode ser favorável ou desfavorável nesse trabalho, tá certo? Então, muitas pessoas estão nos assistindo hoje, pode deixar aí os seus comentários, né? Nós precisamos também, né, saber, do ponto de vista psicopedagógico, como é que é o desempenho da linguagem, certo? A linguagem compreensiva e expressiva. Por quê? Eu estou falando de uma avaliação, né, que eu vou precisar depois saber se o aluno está compreendendo o que está sendo visto lá na frente, se o professor está apresentando a matéria, ele está compreendendo os conceitos? Ele está entendendo o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um verbo, ou ele nem chegou a isso ainda, ele está entendendo o som das vogais? Então, é um sujeito que tem TEA, que já tem uma linguagem compreensiva e expressiva, ele consegue demonstrar que ele está compreendendo o comando de uma atividade, está expressando por escrito ou oralmente para poder conseguir ou não, né? A coordenação motora também nós vamos avaliar, porque o tempo inteiro a escola exige a escrita, exige o trabalho com o corpo, não é? E eu vejo muito os professores se queixando que as crianças com autismo não querem escrever, que têm resistência para escrever, que têm dificuldades para fazer letra cursiva, só gostam de escrever em caixa alta ou no computador, né? Mas imaginem o seguinte, que a coordenação motora fina, ela é resultado do desenvolvimento de uma boa coordenação motora ampla. Então, primeiro eu preciso trabalhar todo um esquema corporal para poder chegar a uma motricidade fina de qualidade, né? Não é algo assim tão automático que a gente possa fazer pelo treino. É uma sofisticação do corpo. Então, a coordenação motora, ela será importante para eu poder adaptar os materiais, né? Eu vou poder
entrar já com lápis e canetas, ou eu vou ter que trabalhar com outros materiais, porque ele não tem condição de fazer um movimento de garra ou de pinça? Então, mais um tópico extremamente importante. Olha, eu não posso esquecer de levantar, de verificar o repertório pedagógico desse sujeito, né? O que eu chamo de repertório pedagógico, né? Não sou eu, mas a psicopedagogia, os documentos do MEC. O repertório pedagógico é aquilo que ele sabe. Então, ele está matriculado no terceiro ano de escolaridade, mas ele tem conteúdo compatível com o terceiro ano de escolaridade? Ou ele está com 9 anos, mas ele sabe aproximadamente o que saberia uma criança de educação infantil? Então, eu tenho que fazer esse levantamento do repertório pedagógico, tá? A forma como a criança brinca é uma forma organizada ou desorganizada? Então, existem pacientes e alunos que elas vão, assim, espalhando absolutamente tudo, né? Espalham tudo e não brincam com nada, ou brincam sem nenhum tipo de interação. Então, como é que é a forma dele de brincar dentro desse espaço? E a capacidade de imitar também, né? É muito importante, porque o tempo inteiro a gente vai exigir, vai pedir a cópia, né? Você vai copiar o que está num quadro, copiar o que está no cartaz. Então, isso é muito importante. Olha, que bom, estou muito feliz que a gente tem uma quantidade muito grande aqui de pessoas assistindo, que se inscreveram e vieram participar. Maravilha. Eu fico feliz e daqui a pouco a gente vai poder se ver de novo. No início, né, nós nos cumprimentamos e agora vocês só estão vendo os slides e me ouvindo. Mas daqui a pouco nós vamos nos ver de novo. Então, a capacidade de imitar, ela é fundamental, porque a aprendizagem, ela se dá muitas vezes pela imitação, tá? Vamos continuar aqui? Olha, eu ainda estou no tópico, o que é importante avaliar? O estilo cognitivo, ele aprende mais pela audição, pela visão, ele tem alterações nas percepções. Como é que é esse sujeito? Como é que ele funciona no quesito aprendizagem, certo? E também a capacidade dele de raciocínio e criatividade, quer dizer, no raciocínio, como é que ele resolve problemas e se ele resolve os problemas de maneira criativa, né? Se ele consegue ter uma criatividade na hora de resolver problemas. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, que eu separei uma atividade para mostrar como é que a gente chega à conclusão desse estilo cognitivo, da adaptação curricular, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente consegue ter êxito nesse tópico. Olha só. Bom, por que eu preciso fazer uma avaliação psicopedagógica? Primeiro, porque eu não posso fazer um voo sem um plano, né? Eu não posso fazer uma viagem sem planejamento. E eu também não posso iniciar um processo pedagógico de aprendizagem do sujeito sem saber em qual marco ele está. Ele está no marco zero, é uma criança de 10 anos, mas que não tem repertório sequer de maternal, então eu vou ter que começar de lá, tá certo? E aí, com uma avaliação fidedigna, nós temos um resultado fidedigno também. Nós podemos traçar um projeto para essa criança, do que eu vou ensinar primeiro, qual vai ser a minha etapa, passo a passo, certo? Eu vou promover adaptações curriculares adequadas, e vocês vão ver um exemplo aqui que eu separei para mostrar para vocês, que é bastante interessante, que surgiu de uma conversa muito recente com uma equipe de uma escola, de uma criança com TEA que não estava conseguindo executar a atividade. Então, não é que ele não seja capaz, mas eu tenho que adaptar às circunstâncias, né? E ao perfil dele psicopedagógico também, tá? Bom, uma boa avaliação psicopedagógica também me serve para verificar se essa criança ou jovem tem necessidade ou não de mediação.
Existem casos de alunos que têm autismo que não precisam de mediação? Existem sim. Existem casos que não precisam, mas o mais frequente é precisar, porque ou a temporalidade é diferente, ou a sustentação da atenção ela é frágil. Então, existem casos em que a situação da mediação ela é inevitável, tá? Para elaborar um plano de metas de onde eu vou chegar com o meu aluno, com o meu paciente, e também elaborar o plano educacional individualizado, eu também tenho que ter feito uma avaliação psicopedagógica. E também para monitorar as nossas conquistas e evolução, senão os resultados ficam muito no plano da subjetividade, né? Então, assim, a gente, eu acho que ele está melhorando. Não, a gente não pode achar. Você tem que ter um plano efetivo de avaliação e esse plano tem que sair das metas que você traçou. E as metas saem do perfil que eu levantei na avaliação da aprendizagem dele, que foi a avaliação psicopedagógica. Aprendizagem, gente, é desenvolvimento, tá certo? E por isso que a escola é indispensável no espaço da criança que tem autismo, tá certo? Na vida dela, a escola não pode faltar. E eu costumo dizer que é a melhor das terapias, porque tem uma duração de 4 horas e meia, tem constância, tem a presença de outros colegas, então não tem como a gente deixar de levar uma criança que tem TEA para a escola, tá certo? Olha, eu queria chamar a atenção de vocês para esse exercício aqui, que foi um exercício que eu discuti com uma equipe da escola durante dessa semana mesmo, ajudando a fazer adaptação curricular para uma criança que tem TEA, tá? O conteúdo é sequência numérica. Então, a ideia é que o aluno da escola pudesse trabalhar com a sequência numérica, tá? E qual é a criança que não gosta de fazer essa atividade, né? Então, aqui tem o personagem pedindo para ligar os múltiplos de 5 para formar o coelhinho. Mas o exercício da escola era parecido com esse, e a criança tinha que ligar os pontinhos. Então, para uma criança típica, isso é um exercício completamente factível, eles adoram fazer, adoram ver o desenho se formando, certo? Mas para uma criança que tem TEA, que tem o pensamento muitas vezes desorganizado, que tem falhas na coerência central, que tem dificuldades quando as coisas fogem à sequência e à rotina, o que vai acontecer? Ela vai olhar para esses números desorganizados e não vai conseguir enxergar nem a imagem do coelho e muito menos encontrar aqui a sequência dos numerais. Mas a atividade era essa. Então, eu queria chamar a atenção, né, para esses colegas que estão aqui hoje me assistindo, que são quase, já passamos aqui de 200 pessoas, né, ao vivo, e para que vocês observassem o seguinte: tirar a atividade da vida da criança, ela não vai fazer porque ela tem autismo? Não, de forma alguma. Nós temos que reinventar essa atividade. Então, o que nós fizemos? Vejam só o passo a passo. Primeiro, nós mostramos, né? E esse exercício eu tirei da internet, não foi o exercício da escola, não. Mostramos para a criança um coelho, que era o objetivo, quase completo. Tá? Então, aqui faltam poucos traços que o próprio professor, psicopedagogo ou mediador pode fazer com a criança para formar a imagem, e vocês vejam que muito diferente da imagem anterior, onde ele não consegue perceber. Então, ele primeiro vê um coelho formado, tá? Ou quase formado. Depois, eu mostro para ele o que é uma reta numérica e ajudo ele a ligar esses pontos. Então, eu passo com lápis ou com uma caneta e vou ligando os pontos do 0 ao 1,
do 1 ao 2, do 2 ao 3, formando uma sequência, tá? Aí sim eu posso dar uma tarefa para ligar os pontos com os números, ok? Então, vocês vejam que um exercício que poderia ser feito em uma única folha para uma criança que não tem prejuízos nas percepções, que não tem prejuízo na coerência central, que não tem dificuldades com se alterar a sequência e a rotina, poderia ser feito com alegria. Mas para uma criança com TEA, toda aquela confusão de números desarrumados criaria angústia e uma desorganização e talvez até uma desregulação emocional. Então, observem o seguinte: eu comecei o nosso encontro falando que antes da aprendizagem vem o comportamento. Isso, antes de trabalhar as questões acadêmicas, nós precisamos sim desenvolver bons comportamentos, comportamentos adequados para gerar boas aprendizagens. No entanto, uma atividade pedagógica mal produzida, não muito bem planejada, pode trazer desregulação no comportamento, desregulação emocional. A criança ficar ansiosa, tensa, porque não conseguiu fazer e não conseguiu compreender. E aí vem as estereotipias, os gritos, a vontade de sair de sala, né? E tudo aquilo que a gente não quer que aconteça. Vocês perceberam quanto é importante? Então, se por um acaso eu fiz uma avaliação adequada, psicopedagógica, do estilo cognitivo, como é que ele aprende, quais são os problemas de comportamento que ele apresenta, se ele tem alteração no comportamento, se ele consegue se expressar, se ele consegue entender um comando, eu já sei que tipo de atividade eu posso perguntar, né? Eu posso dar ou não, tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas de vocês. Podem ir alimentando aí o nosso chat, tá certo? Que eu vou responder as perguntas de vocês, tá ok? Podemos continuar, então? Então, vamos continuar e a gente já vai para as perguntas, tá bom? Bom, agora eu já vou relacionar um pouquinho aqueles itens que eu separei, que não são todos, uma avaliação psicopedagógica ela é muito mais completa, mas nós não temos muito tempo aqui hoje, então eu separei alguns itens para que nós pudéssemos trabalhar, tá? E aí eu já vou falar com vocês sobre as possíveis interferências e as possíveis intervenções que nós podemos fazer, porque é difícil a gente falar de avaliação, sem já dar também uma dica do que vocês podem fazer para melhorar esse quadro, né? Porque, senão, a gente pode somente constatar o caos. Então, vamos já falar das intervenções, tá bom? Bom, o que acontece, né? Tem aqui algumas perguntas, eu vou me adiantar um pouquinho, que é o seguinte, olha, tem uma pergunta dizendo assim, para essas tarefas, existe uma faixa etária para ser aplicada ou ela abrange a todas as faixas etárias? Ela abrange a todas as faixas etárias, tá bom? Desde a educação infantil até mesmo a universidade. Eu já tive alunos com TEA na universidade e a gente tem que fazer adaptação curricular de tarefa também. Então, se eu vou fazer uma tarefa com uma criança de educação infantil, eu também vou executar planejamento, execução, conclusão, concluiu a tarefa, o tempo que levou, isso tudo envolve tarefa. Se eu vou brincar de boneca, é uma atividade. Agora, eu vou planejar brincar de boneca com a criança, isso pode ser transformado numa tarefa. Qual boneca? Como eu vou brincar? Tá? Então, em qualquer faixa etária, certo? Tem uma idade mínima para essa avaliação? A partir do momento que a criança entra na escola e que ela foi diagnosticada como autista. Então, nós temos já avaliado crianças de 2 aninhos, porque, felizmente, a identificação do TEA tem sido cada vez mais precoce. E quando isso é identificado, o psicopedagogo já colabora com a escola
com esse plano de metas, do que vai ser feito ali no maternal, por quê? Quanto mais cedo começar a intervenção psicopedagógica com o aluno que tem TEA, menos atraso pedagógico ele vai ter. Felizmente, nós temos tido a oportunidade de ver mães em todo o Brasil, famílias em todo o Brasil dando retorno que a criança conseguiu ler na idade esperada para a turma, exatamente porque as intervenções começaram cedo. Então, quanto mais cedo nós começarmos, melhor, mas porque a avaliação foi bem feita, tá? Fazendo uma analogia, gente, é como um diagnóstico médico de qualquer outra questão. Se o médico não reconhecer, né, uma pneumonia e achar que é um resfriado, é claro que a intervenção não vai ser adequada, tá certo? Então, vamos pensar nisso. Falando, então, sobre as interferências e as intervenções, vamos pensar no seguinte: por que o psicopedagogo precisa avaliar o comportamento da criança? Se ele é uma criança que consegue permanecer sentado, se é uma criança que consegue olhar nos olhos, se é uma criança que consegue sustentar o olhar, se tem uma boa interação social, né? Ou se essa interação é prejudicada, porque tudo isso vai interferir na atenção. E não existe aprendizagem sem atenção, tá? Não existe atenção sem percepção e não existe aprendizagem sem atenção. Então, se eu tenho uma criança com comportamento desregulado, eu vou precisar trabalhar isso. E aí eu vou descrever como é que é esse comportamento, né? Ele se levanta a cada 2 minutos, ele tem muita estereotipia, ele não consegue segurar nenhum material, joga o material para cima, não folheia um livro ou um caderno. Então, tudo isso tem que estar descrito, porque vai interferir na atenção, e aí eu já sei o que vai ser preciso modificar, tá? Vocês não devem se angustiar com a quantidade de metas que às vezes a gente tem que para atingir. Porque muitas vezes acontece de quando você faz uma avaliação psicopedagógica, você ter assim mais de 100 metas, porque às vezes o caso é tão grave, que você tem 100 comportamentos, dentre tudo, comportamento, desempenho da linguagem, coordenação motora, tem 100 itens para poder modificar pela psicopedagogia. Nós vamos aos poucos, né, e trabalhando cada item um por vez, vendo o que um antecede o outro, porque às vezes tem aquele comportamento que a gente chama de peça de dominó. Sabe como a gente brinca quando você vai empurrando uma pecinha de dominó e vai tudo, as outras vão caindo, né, pela pressão da primeira? Então, às vezes, a gente tem um comportamento dominó que faz um efeito e elimina uma porção de outros negativos, certo? Como, por exemplo, uma criança que não usa o banheiro adequadamente. Ela não usa o banheiro. Ela ainda usa fraldas, mas já é uma criança crescida. Isso traz uma série de questões que envolve a permanência dela na sala, que envolve a independência, né? Então, quando eu resolvo o problema dela da ida ao banheiro, eu resolvo a permanência da sala, eu resolvo o problema dela ter uma interação melhor e mais adequada com os colegas, eu resolvo mais independência, né? Comunicação de que ela precisa e quer ir ao banheiro, tá certo? Então, as coisas vão se interligando. Bom, quando eu avalio o desempenho da linguagem, por quê? Porque ela interfere diretamente na interação de aprendizagem, certo? Então, eu tenho que saber, essa criança fala ou não fala? Ela tem uma capacidade de entender o que eu estou dizendo? Olha, quanto maior a capacidade de desempenho linguístico da criança, maior a capacidade de interação social. E quanto maior a interação social, maior a capacidade de aprendizagem, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que a gente tem uma criança que a família fala assim, só fala mamã e papá. Na hora que quer comer, fala papá e me chama de mamã, tá?
Então, o que eu tenho dito muito aos pais quando a gente faz esse levantamento do que a criança sabe na avaliação psicopedagógica? Comece pelos verbos. Comece pelos verbos, porque quando você começa pelos verbos, você tem a possibilidade de mostrar para a criança, através da ação, o que você está falando. Então, seleciona 5 verbos para trabalhar em uma semana ou 15 dias, tá? Então, vamos pular, vamos comer, vamos beber, vamos dormir. E aí você vai se comunicar somente com o verbo. Depois você acrescenta um substantivo. Comer batata, beber suco, e vai ampliando esse vocabulário. Então não adianta a gente falar, vamos comer batata frita no prato amarelo. Não, você vai com o verbo e o substantivo, e aí você vai auxiliando bastante esse indivíduo a fazer uma conquista de linguagem. Mas é claro que isso é uma questão também muito mais complexa, né? Que envolve uma complexidade muito mais ampla do que simplesmente a imitação. A coordenação motora, ela está diretamente ligada à capacidade de imitação também. Então, imitar, né, a gente sabe que o autista ele tem as suas questões com a imitação, né? Ou ele não imita, ou ele imita demais, que é uma imitação repetitiva, ou tem uma imitação atrasada. E a imitação, ela é fonte de aprendizagem. É um dos aspectos que a gente avalia muito nos testes padronizados e também nas tarefas, certo? Então, por exemplo, a escrita imitativa, né, a cópia, ela é imitação, que está relacionada à coordenação motora, certo? Ou se eu peço para ele pronunciar uma vogal, imitar. Então, imitação sonora, imitação física, imitação gráfica, imitação musical, a gente tem imitação de dígitos, tem um universo dentro da imitação para poder trabalhar. E a coordenação motora associada à imitação vai me dar um feedback do que o meu aluno ou paciente sabe de vida autônoma. Porque existem muitas coisas de vida autônoma que nós não ensinamos para a criança e ela aprende. Né? Ela vê lá a mãe lavando louça e um dia ela vai tentar lavar a louça sozinha. Não é assim que funciona? Então, ela precisa de coordenação motora e precisa de capacidade imitativa. Então, até que ponto, na minha avaliação psicopedagógica, eu percebi o quanto o meu aluno imita, ok? Estamos aí com mais um desafio, né? Sem essa coordenação motora e imitação, não vai adiantar você ensinar a ele a preparar o próprio leite, a preparar o próprio sanduíche, a trocar a sua roupa, ok? A gente precisa ter isso, né? Bem claro. Bom, eu queria convidar vocês agora, né? São pontos importantes, eu vou responder as perguntas de vocês agora. Enquanto isso, eu quero colocar também para vocês agradecer, né, aqui, mas antes eu quero, nós vamos nos ver agora um pouquinho, que eu vou responder perguntas, tá, que estão chegando, ok? Então, eu vou tirar o PowerPoint e mostrar alguma coisa para vocês, algumas coisas para vocês sobre o nosso congresso, que vai ser maravilhoso. Já está sendo maravilhoso, porque ele já começou com esse nosso aquecimento, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou aqui fechar aqui, né? Voltar para a nossa tela. Muito bem. Agora, nós voltamos a nos ver, né? Nós voltamos a nos encontrar. Boa noite para quem eu não tinha visto ainda, tá certo? É um prazer estar com vocês. E falamos hoje sobre avaliação, né, psicopedagógica da criança, do aluno que tem autismo, tá certo? E aí, a gente tem aqui uma outra pergunta, eu vou responder algumas perguntas e falar do congresso, tá certo? E vai ter um link, porque eu queria muito que vocês visitassem o link desse congresso,
que é o segundo congresso internacional que acontece em BH, em Minas Gerais, e que envolve família, profissionais e crianças, gente. Olha que delícia! Vai ter o Dia Inteligente para a Criança. A gente sempre tem essa visão de que congresso é aquela coisa formal, não é só de profissionais, que tem só um cunho acadêmico, mas não. Nós temos um congresso, dessa vez, multidisciplinar. É o segundo Congresso Internacional de Neurociências e Aprendizagem, da infância e da adolescência, atuação multidisciplinar, tá? São os nossos diversos olhares sobre um mesmo cérebro. Olha que delícia! Serão 3 dias maravilhosos, com eixos temáticos, interfaces entre neurociência, saúde, família e educação. Então, é muito, muito raro a gente encontrar essa integração, né? E aí, no Congresso, o que acontece? Nós temos aqui o seguinte, uma premiação para as escolas que estão fazendo bons trabalhos. Isso é muito importante. Então, o Brain Connection, ele quer premiar as escolas que estão fazendo, que estão tendo o trabalho de inovação científica, as escolas que estão fazendo metodologias inovadoras, né? E as escolas que estão fazendo trabalhos importantes na área de inclusão, de educação, tá? A gente precisa também conhecer as famílias e quer conhecer a história das famílias e valorizar essas famílias dentro do campo da aprendizagem, tá certo? E aí nós temos o seguinte, olha, um presente para vocês, né? Um presente que é o seguinte, olha, fazer a inscrição no congresso e ganhar o pré-congresso, porque esse curso que hoje nós fizemos aqui, essa aula que nós fizemos aqui, ela vai continuar. No pré-congresso, ela vai ter uma duração mais estendida, porque aí a gente vai trabalhar com todos os tópicos, né? Vai ter tempo para trabalhar todos os tópicos, então visitem o link que está disponível para vocês, para que vocês possam fazer um passeio por toda a programação que está ali, tá certo? O link já está disponível, não está? Deixa eu consultar minha equipe técnica. Olha, o endereço é brainconnection.brasil.com.br. Cliquem aí, brainconnection.brasil.com.br. A equipe técnica já colocou na tela para vocês. É só clicar que vocês vão entrar na programação e verificar quanta coisa boa tem. Palestrantes internacionais, presença de todo o Brasil, de professores e pesquisadores que são referência nas suas áreas e internacional, né? Então, a gente tem de dentro e de fora do Brasil pessoas muito presentes, tá certo? Vamos às nossas perguntas, né, equipe técnica? Então, a gente tem o seguinte, olha só. Tem uma pergunta que faz o seguinte: e quando você detecta na criança ou aluno, mas os pais se recusam a aceitar e até ameaçam a tirar o filho da escola? Bom, essa pergunta, ela vem provavelmente de um profissional de educação, né, da escola, que percebeu que o menino, a criança tem o autismo, mas tem o receio de falar com a família, porque a família não aceita muito bem e ameaça tirar da escola. Veja, nós temos aí um dilema, né? Primeiro que a gente precisa encaminhar, solicitar uma avaliação de profissionais de saúde para que a gente chegue a um resultado correto, uma avaliação realmente correta se essa criança tem autismo ou não. Isso é muito importante, ter certeza, tá? Se a família não aceita, é importante que você fundamente os seus argumentos. Por que você acha que precisa que a criança seja avaliada? Normalmente, o trabalho, as dificuldades estão na forma de brincar, na forma de interagir socialmente, nas dificuldades de interação.
Então, mostrar para a família que o desenvolvimento não está dentro do esperado. E o que é mais preocupante em tudo isso é o fato da criança ela ter, no caso do autismo, né, a gente trabalha contra o tempo. Essa acho que é a pior parte para todos nós. Nós lutamos contra um tempo porque, de verdade, o que a literatura fala é que aquilo que nós conseguimos até os 5 anos não tem a mesma qualidade do que nós conseguimos depois dos 5 anos. Então, nós precisamos correr contra o tempo. Então, se tem um profissional de educação infantil falando, né, que existem ali comportamentos que você precisa responder, que você precisa averiguar, é bom que aceite, tá? Mas, às vezes, a família tem receio que, ao ser confirmado um diagnóstico, essa criança seja excluída da escola. Daí é que vem o medo. Então, é importante que a escola que aponta as dificuldades também diga para ela, para essa família, que é uma escola inclusiva que está ali em parceria para poder ajudar e não para excluir esse sujeito caso o diagnóstico seja confirmado. Tá bom? O tempo corre contra nós, ok? Nós temos mais perguntas, e aí coloquem aí também na página, se vocês estão conseguindo visualizar a página do Congresso, porque vocês podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vocês podem entrar na página para olhar a programação, que está muito legal. Tem o pré-congresso no dia 7, com vários cursos. Eu vou estar com esse curso de uma forma mais ampla, com 4 horas de duração no primeiro dia, e também uma oficina de alfabetização, onde nós vamos produzir materiais para alfabetizar crianças com autismo, e vários outros profissionais, né? A doutora Luciana Brites, doutor Clay Brites, a doutora Ângela Matilde, doutor Rafael de Portugal, tem muita gente, doutor Fernando Capovilla, muita gente vai participar, muitos profissionais e pesquisadores vão estar presentes no Congresso. E aí vocês podem também colocar no campo das perguntas se estão encontrando as informações adequadas aí sobre a programação e se estão com alguma dificuldade também para se inscrever, porque quem está se inscrevendo está aproveitando esse presente de ganhar o pré-congresso, né? Não vai precisar pagar por ele, tá bom? Bom, olha, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: o neuropediatra pode retirar a medicação mediante o que a mãe passa, ou é fundamental também um relatório escolar? É sempre um trabalho de muitas mãos, né? Mas a decisão de medicar ou de não medicar é do médico, tá bom? Então, hoje, cada vez mais presente uma atividade integradora, né? É muito difícil hoje um médico trabalhar sem a parceria dos outros profissionais. Eu sempre sou assim solicitada a mandar pareceres, relatórios para os médicos para saber a evolução da criança, e eles também me mandam. Hoje mesmo eu recebi, né, num receituário, mas no receituário a médica escreveu grande evolução na linguagem, escreveu tudo que tinha de positivo que ela observou na avaliação da criança e o que ainda precisava melhorar também, porque é claro que ela não tinha superado tudo ainda, tá? Então, essa díade é muito bacana, tá? Mas, sim, o médico pode, sim, suspender o medicamento a partir somente do relato da mãe. Mas o mais importante é o olhar dele, né? Porque o médico atento, ele vai fazer anotações, ele vai ver como é que a criança chegou na primeira consulta e como é que a criança está agora, né? E aí vai tomar a decisão a partir disso, tá certo? Bom, nós temos uma outra pergunta, olha só. Essa avaliação de linguagem expressiva e compreensiva pode ser feita pelo psicopedagogo ou pelo fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo, ele tem protocolos específicos que só o fonoaudiólogo pode aplicar, tá?
Então, essa avaliação da linguagem expressiva e compreensiva que o psicopedagogo faz é relacionada à aprendizagem, certo? Você não vai avaliar, por exemplo, se ele tem algum problema de desempenho linguístico fonético, né? Se ele tem alguma dislalia, se ele tem nada disso. Você vai avaliar se ele compreende, se ele interpreta, se ele lê, se ele nomeia coisas relacionadas ao processo de aprender, da aprendizagem, tá certo? Questões específicas e protocolos específicos é para o fonoaudiólogo. Cada um na sua área, sempre, né, gente? Sempre, tá? Bom, aqui tem uma outra pergunta, olha. Criança com TEA pode apresentar TOD, né? Criança com autismo pode apresentar comportamento opositivo desafiador? É isso que a nossa participante está querendo saber. Veja, quando nós temos um autismo diagnosticado, a gente considera que esse é um problema de base, tá? E aí, se ela tiver enfrentamento, agressividade, oposição, isso está relacionado não ao transtorno opositivo desafiador, onde o sujeito tem algum nível de consciência, mas sim a gravidade do autismo, do TEA, tá bom? Então, a gente não diz que o TOD seja uma comorbidade do TEA, não. Pelo menos não dentro da abordagem que eu acredito e trabalho, tá ok? Temos mais uma pergunta que fala o seguinte, olha. Quais são os principais estímulos e acompanhamentos fora da escola? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não existe um padrão, certo? Então, vejam só, uma avaliação psicopedagógica inicial para ele poder começar na escola e estudar com plano de metas bem feito, eu considero indispensável. Mas se a criança tem um bom aproveitamento escolar, acompanha, tem um bom mediador que está dando conta, muito provavelmente ele não vai precisar de um apoio psicopedagógico clínico, certo? Então, fonoaudiólogo, talvez ele precise, talvez não, depende do desempenho linguístico dele. Psicólogo, ele tem questões para trabalhar no comportamento? Se sim, ele vai precisar, se não, ele não vai precisar. Então, nem todo paciente ou aluno com autismo precisa de todas as terapias, tá? Não é porque tem autismo que tem que fazer fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, ecoterapia, musicoterapia. A criança não aguenta. É uma criança multiatendida que não dá conta e, pelo contrário, isso pode até fazer um efeito negativo no desempenho dela, certo? Então, o que vai dizer quais são as terapias indicadas? O que vai indicar é, na verdade, né, uma avaliação inicial bem feita para verificar o quadro, a gravidade e quais são as prioridades, certo? A aprendizagem costuma ser uma das prioridades, porque é a aprendizagem que vai alavancar o desenvolvimento. Ok? Tudo bem? Bom, alguma pergunta a mais? Então, já visitaram o site do Congresso, o brainconnectionbrasil.com.br. Coloquem, por favor, as impressões de vocês sobre a programação, que é muito importante. Se quiserem dar alguma sugestão, vai ser muito bem-vindo. E não demorem para se inscrever, porque as vagas estão terminando, né? Então, sem dúvida nenhuma que, sendo um segundo congresso internacional, a corrida é grande. E aí a gente precisa realmente garantir a nossa vaga, tá certo? Eu já garanti a minha, já cuidei de reservar hotel, porque senão superlota e a gente depois não consegue mais vaga em nada, né? Queridos, olha, foi um grande prazer, tá certo? No pré-congresso, nós teremos um curso específico sobre avaliação psicopedagógica da pessoa com autismo, e aí com as tarefas discriminadas, com todas as áreas discriminadas, teoria e prática, dentre muitas outras coisas. E eu espero vocês lá, tá certo?
Estou à disposição. Vamos passar um feriado maravilhoso juntos, estudando bastante. Até lá, foi um grande prazer estar com vocês. Ok? Uma boa noite.